O dever do revolucionário é fazer a revolução. Só há revolução onde tem um revolucionário. O revolucionário, ele não precisa pedir licença para fazer a revolução. Revolução é ação. Olá a todos, vamos começar mais um programa Fora da Zona de Conforto. E hoje o nosso convidado especial é Max Maciel, candidato a deputado distrital pelo PSOL. Max, irmão, obrigado por ter vindo aí. Obrigado pelo convite, muito bom. Tu é um revolucionário? Se não é, o que você é? Se é um revolucionário, qual é a sua revolução? Marcelo, eu penso que eu não sei se eu me considero um revolucionário. Eu me considero um sonhador. Eu considero um jovem que, vindo da cidade que eu vi, vivendo o que a gente viveu, ou seja, eu sou da Ceilândia, a segunda experiência de remoção de favela no Brasil. Uma cidade que carrega no nome Erradicação de Invasões, né? Ou seja, eu sou filho de um cara que ajudou a construir Brasília. Irmão. Podia se chamar o Centro de Encontro dos Trabalhadores da cidade. Sabe? Não invasão. Meu pai não invadiu nada aqui, cara. Meu pai ajudou a fazer essa cidade ficar de pé, como tantos e tantos outros trabalhadores e trabalhadoras. Então, eu penso que a revolução é a consequência desse sonho. Do sonho de ter uma cidade mais justa, mais igualitária para as pessoas. Eu sou um instrumento do que vai ser essa chamada revolução, desses revolucionários que vão vir, sabe? Porque até da onde a gente veio, o sonhar é proibido. Né? Então, meu camarada, eu sou parte do que vai ser essa revolução. Me diz uma coisa, Max, me explica para mim o que faz o executivo, o que faz o legislativo e o que faz o judiciário. Perfeito, meu caro. Então, o papel do executivo é justamente tornar viável a execução da política pública. Ou seja, é conseguir fazer com que tudo aquilo que foi planejado por ele ou pelas leis do legislativo, ou seja, o legislativo ele tem um papel de fiscalizar, de criar leis e de, obviamente, aprovar as contas do executivo. O executivo tem que fazer esse papel da política pública chegar em cada pessoa, de fazer aquilo que se cumprir de forma real. O judiciário é quando há impasses nesse processo, né, ou seja, de provocações de ambos os lados, né, desde a política pública que ela possa ser questionada, desde uma auditoria que o legislativo possa tensionar, o papel da justiça, no caso, é fazer o julgamento se essas ações estão sendo de fato se consolidadas ou não. Né? Então, desde licitações, desde aplicação de políticas públicas. Na verdade, a gente não pode falar de política pública porque hoje, por exemplo, o Distrito Federal tem ausências de política de Estado. Não tem política de governo. Muda de 4 em 4 anos um monte de política de governo. Então, o executivo tem esse papel de apresentar o que ele vai fazer com o dinheiro, de apresentar para esse dinheiro quais são as políticas que ele vai priorizar com esse dinheiro e, ou seja, executar a conta, fazer com que isso aconteça de fato. O legislativo ele tem que acompanhar se esse dinheiro está sendo bem aplicado, aprovar as contas do governo, ou seja, se realmente não teve nenhum desvio ali, se não teve nenhum processo que fere as ações e, se tiver suspensão, provocar ali o judiciário também a acompanhar. Né? Sobretudo é importante dizer que, além dentro do judiciário, que não é tão judiciário, mas dentro desse processo republicano, existem os órgãos de controle. Tribunal de Contas, Ministério Público, ele vinculado à questão do judiciário, que são fundamentais para o exercício desse funcionamento do legislar. Né? O papel do legislador hoje, no Distrito Federal, não tem sido esse, por exemplo, Marcelo. Né? 30% do que foi feito lei na Câmara Legislativa nos últimos anos é inconstitucional, cara. Sabe, o cara cria uma lei para atender o interesse de alguém, para dizer, olha, eu tentei fazer a lei, mas ele sabe que é inconstitucional. É só para fazer o meandro, né? Quando não, a maioria da Câmara, historicamente, quando foi fundada aqui, é para troca de cargo. Então não tem um papel nenhum de fiscalizar, de acompanhar ou de aprovar conta. Tem um papel estratégico de manter-se no poder. Então, tirando um pouco, a grosso modo, o que são essas três instituições importantíssimas para a democracia, elas deveriam ser isentas. Elas deveriam ser, de fato, para a comunidade. Só que o legislativo, o executivo e o judiciário não tem procurações em branco. Está faltando um elo nesse tripé chamado povo. Ou seja,
O legislativo tem a obrigação de botar o povo na jogada quando ele quer fazer um projeto de lei ou ele quer fiscalizar. O executivo tem que chamar o povo na jogada quando ele quer direcionar de fato a sua política pública. Hoje isso não tem acontecido, né? Então o que a gente vê todo dia é governos propondo coisas mirabolantes e o povo fora da jogada, se realmente aquilo que ele está propondo é bom para ele. Ninguém escuta o povo, cara. Nós estamos na rua pedindo voto aí, nós estamos entrando, está todo mundo desanimado, né? E eu penso que apesar de ser importante a justiça, muitas das nossas pautas hoje estão indo para a judicialização. Para mim, na minha perspectiva, isso é muito perigoso. Muito perigoso, porque quem fiscaliza a justiça? Né? Ou será mesmo que tudo que... Eu preciso de um leito de hospital, eu tenho que judicializar, cara. Eu preciso de uma creche para minha filha, eu tenho que judicializar. Eu preciso garantir meu direito individual, eu tenho que judicializar. Ou seja, não é a justiça que faz o processo da execução, cumpre o papel do executivo e do legislativo, mas nesse momento da história do Brasil, é o que tem servido. Tem alguma coisa errada nisso, né? Eu penso então que nós estamos nessa maturação, nós somos muito novos na democracia, a democracia nossa é uma criança praticamente no processo histórico, mas está aí um sinal que nós estamos tendo que dar uma mexida, né? Perfeito. Então, aí pensando nessa sua narrativa aí agora, mente então o candidato que chega e fala que vai prometer, que vai trazer esgoto, mente o candidato que fala que vai trazer creche, mente o candidato que promete trazer coisas que só o executivo vai fazer, é um mentiroso. Completamente, meu camarada. Desculpa, mas o candidato que chega em qualquer território, chegou muitos, prometendo qualquer coisa desse ponto de vista concreto, na verdade ele não está sendo só mentiroso, é um leviano, né? Ou ele não conhece. E aí é o que gera o problema, né? Porque quando você vai pedir voto, ou você chega com as pessoas e fala assim, veio aqui um monte de gente prometeu um monte de coisa e nunca fez. Não é papel do deputado pedir voto na perspectiva de troca. Vou fazer uma creche aqui, vou implementar aqui. Por isso que a relação hoje do Estado é dessa forma. Né? Eu mando uma creche ali, aí pro governador só atende se eu for da base chamada aliada. Se eu for da base aliada, ele pega a minha emenda lá para construir a creche, por exemplo, que nós estamos prometendo, e bota para o último da fila, não executa, não funciona, e quem sofre com isso? O povo. Então, não eu acho que isso é uma coisa que nós temos que ter cuidado. Por exemplo, eu enquanto candidato, as pessoas chegam para mim e falam assim, mas o que você está prometendo? Sabe? Quer saber qual é a primeira proposta nossa? Sabe? Meter a mão na planilha orçamentária. Não tem condição de eu prometer construir creche, fazer esgoto, se a gente não entender para onde está indo o dinheiro dessa cidade. Sabe? A periferia não sabe para onde vai o dinheiro dessa cidade. Então o papel nosso enquanto deputado distrital é meter a mão na planilha orçamentária, botar em perspectiva, exigir a participação popular e dizer, agora sim, cabe creche aqui. E e expor isso, a responsabilidade no executivo. Ele não quer fazer. Nós podemos até colaborar com a ampliação de creches, né? Podemos até colaborar com a questão da rede de esgoto, podemos até colaborar, mas isso tem que ser um desenho de cidade, não pode ser um desenho só do seu interesse. Sabe? Isso é o que tem acontecido hoje, é um leilão. Né? Os líderes comunitários vendem ali uma necessidade, o cara atende aquele interesse do líder comunitário, mas não reflete a realidade do conjunto da própria cidade do líder, que é chamado líder comunitário. Nós fizemos, Marcelo, mais de 15 territórios com debater nas cidades, usando a metodologia da cartografia efetiva como técnica. O povo desenhava a cidade que eles tinham, depois a gente pedia para eles colaborar com a cidade que eles querem. Você via a distância gigantesca do que é uma cidade que as pessoas querem por que elas têm hoje. E Brasília é uma cidade, em relação ao que tem no Brasil, com muito dinheiro. Nós temos um orçamento de 42 bilhões. O estado de Minas, com 80 municípios, não tem esse orçamento, cara. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal tem o mesmo orçamento que a cidade de Recife, mais do que a cidade de Recife. São 7 bilhões só para as forças de segurança do Distrito Federal, onde todo mundo nessa sala reclama que não tem segurança. Não é a questão do dinheiro, é a política. Qual é o modelo de política pública que está chegando? Né? Então mente sim o deputado que chega e diz que vai colocar a creche. Primeiro que ele não tem relação de como vai ser o executivo. Primeiro que quando ele assume, já assume com o orçamento de alguém que deixou. Não teve esse processo que eu estou falando para você de participação popular, de defender a planilha. Então,
Nosso papel é botar em perspectiva e botar o povo na jogada, porque aí sim a democracia começa a se completar, né? Eu não estou um cara lá que sou eleito com procuração em branco achando que eu vou revolucionar o meu território. Tem que chamar o território para jogar, senão eu posso prometer algo que não tem interesse num debate, pelo menos, com o conjunto da população. Atende, talvez, uma parcela, que é importante em algumas pautas identitárias, por exemplo, que é importante em alguns movimentos muito segregados, como algumas pautas que a gente defende, mas, de grosso modo, o povo precisa entender para onde vai o dinheiro do Distrito Federal e qual é a eficiência desse dinheiro. Por exemplo, se eu tenho uma Secretaria de Segurança Pública que tem 7 bilhões, a população tem que saber para onde vai esse dinheiro. E qual é a relação da efetividade dessa ação da política pública com ele. Ser candidato, você está só querendo marcar uma posição política ou você acha que você vai ser eleito? Olha, Marcelo, a gente do movimento de esquerda muitas vezes constrói ações para ter vitórias políticas. Nós temos 20 anos de jogada. Sou um cara de 35 anos, ou seja, 20 anos desses 35 é numa ação com a juventude. Nós estamos jogando para ter a vitória eleitoral também. Só que nós não acreditamos que essa institucionalidade é o fim. Sabe? Não é se eleger deputado, vamos revolucionar ou vamos fazer toda a mudança. Não. O movimento de trabalho de base tem que continuar. Nós temos que continuar fortalecendo o processo de militância, formando novos quadros, fazendo ativação do território social, né? Então, o nosso nome à disposição para o Distrito Federal não é para marcar posição, porque posição nós já marcamos há muito tempo. Nós temos lado, só olhar onde nós estávamos na época do Roriz. Qualquer um que está aí, né, obviamente que nessa época a internet não era um boom, não tem muito registro, mas podemos pegar a Arruda. Tem candidato hoje a governador do Distrito Federal que era secretário do Arruda, era contra o passe livre. Imagina o que esse cara faz se ele é eleito. Nós estávamos na rua pedindo passe livre e ele estava mandando a polícia bater na gente. Então, posição política eu já marquei na minha vida. Eu já tenho um lado histórico, de identidade formidável. Tomar a decisão de botar o nome à disposição não foi uma escolha pessoal, Marcelo. É importante quando você faz esse tipo de pergunta para mim. Antes de sair, nós rodamos todos os movimentos sociais que nós tivemos contato nos últimos anos e fizemos uma conversa sobre essa possibilidade. Do que as pessoas achavam, se era importante, se reconhecia esse espaço como um dos espaços de luta, né? Como eu disse, não é uma atividade fim, mas como um dos espaços de luta para expandir a ideia do socialismo, para expandir a necessidade de trabalho de base, para expandir a participação popular. E foi ao vir esses movimentos que nosso nome foi se consolidando. Tanto que sempre a nossa narrativa não era Max Marcel, era um dos nossos. Era dos nossos, não tem sabe, meu nome é agora porque tem que ter urna. Então o processo é bem amplo. Pode ser utópico? Pode até ser utópico, mas a nossa construção foi toda transparente. Não tem absolutamente nada da etapa do nosso processo de construção para uma candidatura que foi escondido. Estava ali em perspectiva publicamente. E todos os movimentos cientes. Chamavam para construir, chamavam para fazer debate. O debater na cidade foi em praça pública, com as pessoas, chamando a galera para a rua para debater, para construir, né? O nosso desenho de plataforma não é fechado, porque ninguém fecha, né? Tá lá os 12 pontos que a gente acha que é importante, mas tem 4 pautas prioritárias que a gente, ouvindo o conjunto das pessoas, identificou que aquele momento eram as 4 pautas que a gente precisava ir. Então, meu camarada, nosso nome é pra valer. Me diz uma coisa, a gente sabe que o jogo do legislativo ele é bruto quando você tá lá dentro, né? Muitas vezes eu já liguei para você atendeu o telefone, muitas vezes você veio sozinho fazer uma palestra. Quando você for deputado, eu vou ligar, você vai atender o telefone, alguém vai atender o telefone e falar, o deputado Max não pode atender o telefone. Deputado Max não tem agenda para ir fazer uma palestra. Vai acontecer isso? Olha, Marcelo, possivelmente, eleito, algumas vezes você vai me ligar, alguém vai ter que atender. Porque o ritmo de demanda vai aumentar. Mas, meu camarada, você sabe onde eu moro. Não vou mudar. Você vai ter meu número sempre. E o nosso gabinete não vai ser um gabinete encastelado. Nós estamos construindo algo com todo mundo que está apoiando a gente, chamado Assembleia Popular do Mandato.
O deputado não vai ser eu, vai ser a Assembleia Popular do Mandato. Eu sou a figura que vai rodar, né? Talvez, pode ser que no dia que você me chamou, não caiba numa agenda. Mas nós vamos estar sempre do lado, sabe por quê? Porque a nossa luta é a mesma. Se a luta não for a mesma, eu vou dizer, Marcelo, a nossa luta não é a mesma, camarada, não dá. Obviamente que todo mundo que fala isso começa a perceber que isso é uma das tarefas que nós estamos tomando muito cuidado. Nesse momento, por exemplo, nós temos uma equipe que tem coordenado a agenda, nós temos uma equipe que tem assumido, você está vendo ali, todo mundo com o telefone na mão, está respondendo nesse momento as mensagens da galera que está chegando. O nosso papel é, mesmo que não seja eu, ninguém fique sem uma resposta. Sem um oi, sem um vídeo, né? Então eu tô ali, daqui um pouco a galera tá anotando, quando a gente entra no carro, o cara, mano, fulano te ligou, liga de volta. Sabe, ô cara, é aniversário de ciclano hoje, tem que dar um salve pro cara, né? Então, o mais importante desse processo, Marcelo, é que nós não podemos entrar sozinhos. Não pode eleger e achar, agora é contigo, tiozão. Tem que eleger e falar assim, opa, nossa proposta é essa. Dia 7 de outubro, Max eleito, em novembro a gente vai chamar para construir o projeto plurianual do mandato. Vamos chamar todo mundo que está com a gente e dizer, olha, nós queremos fidelizar a Assembleia Popular do Mandato e agora vamos planejar como é que vai se dar os 2 próximos anos desse mandato. Certo? Verba indenizatória, vamos fazer o que com ela? Emenda, nós vamos investir em quem nesses 2 anos? Auditorias, CPIs, qual é o nosso desenho de 2 anos? E deixar público como é que vai ser o mandato de 2 anos. Pode surgir no meio do caminho um monte de coisa nova, mas tem um norte orientado com o conjunto das pessoas a construção desse gabinete. E que cada um, nós estamos gamificando essa participação do que é a Assembleia Popular do Mandato, né? Vai ter gente que vai ter, todo mundo vai ter poder consultivo, vai ter uns que vão ter um poder de indicação, vai ter uns que vai ter um poder de indicação e construção e outro de indicação, construção e aprovação. Você tem níveis de engajamento, né? Para poder o processo ser de fato também racionalizado e viável. Senão você pega de tudo e não consegue executar também. E é um novo. Porque muitas vezes a gente elege uma galera que você não precisa conhecer a assessoria. Né? Você não precisa conhecer a assessoria. Mas você não sabe qual é o andamento do mandato. Qual é a posição do mandato? Real, assim, o que esse bicho vai fazer nos próximos 2 anos aqui? Né? Qual é a linha de apoio que ele vai fazer, qual tipo de fiscalização que ele vai ter. Nós temos que construir isso junto. Isso é participação popular. E aí tem que ter coragem para fazer isso. Nós estamos estudando, por exemplo, uma possibilidade que nossas companheiras do PSOL em BH já fazem. Reter 30% do nosso salário e no final do ano pegar esse valor acumulado e apoiar projetos. Nós estamos aqui, esse vídeo vai para o canal do YouTube, você sabe que vão te cobrar isso, né? Pode usar esses trechos, não te preocupa, é certeza. Absoluta. Marcelo, sabe o que me preocupa? Porque toda a minha vida, nesses últimos 20 anos, cara, foi público, cara. Um dia minha esposa chegou e falou assim, olha, eu não tenho memória, desde que criaram o Facebook, que não tenha um dia da sua agenda que não esteja no público. Se todo mundo agora que está me acompanhando entrar no nosso Instagram, @MaxMarcelDF, vai saber, inclusive isso até é um perigo, né? Vai saber inclusive onde eu tô, o que eu tô fazendo, cara. Tem gente que olha e fala assim, mano, cansei só de olhar tu. Né? Então, a rede social hoje é uma facilidade, te expõe, me expõe, Marcelo. Me expõe muito. Né? E nesses últimos 20 anos, nos últimos 20 anos não, vamos colocar de 2008 para cá, nos últimos 10 anos, que foi quando a gente começou, por exemplo, ter um contato mais direto, nós estivemos sempre no mesmo lado da agenda de lutas. Exatamente. Exatamente. Então, isso não me preocupa, cara. Porque o que eu tô propondo aqui não é uma ideia da minha cabeça, é uma ideia que a gente já executou, por exemplo, nos movimentos sociais nossos. Entendi. Mas o conceito de periferia na cabeça do jovem hoje, nessa representação que eles fazem, dá um sentido de demarcação de território. Hoje ser da periferia é importante, você bradar, eu sou da periferia, sou da periferia. Isso é para dizer que não tem unidade, que de um lado tem gente e de outro tem outro, é isso? Olha, Marcelo, o território é único. Mas hoje, no momento da história do Brasil, reafirmar que é da periferia é reafirmar mais do que a oposição. É reafirmar uma autoestima que a gente não teve.
Porque historicamente, nosso sonho era mudar da cidade que a gente estava. Nosso sonho, historicamente, era não dizer para as pessoas de onde a gente vinha. Então, quando a gente assume primeiro nossa expressão cultural e artística, quando nós assumimos o nosso lugar, reconhece e tem um autoestima de dizer, eu sou morador da Ceilândia, velho. Eu sou morador do Itapuã. A gente começa a reivindicar e olhar a cidade de forma diferente. E aí a periferia se faz fundamental nesse momento da história dizer, opa, nós somos da periferia. E estamos querendo discutir essa cidade aí. Marcelo, o plano piloto tem 11 parques, cara. O governo construiu mais um agora. Ceilândia tem 46 anos, nós não temos um único parque. Dizer que é da periferia é falar, meu camarada, pera aí que nós vamos discutir essa cidade, a periferia é o centro. Está na hora da gente parar de ser cidade dormitório e começar a transformar essa cidade em potência. Todas as cidades que nós estamos rodando do Distrito Federal são cidades de potência, cara. Só que nós estamos, porque Brasília tem uma lógica muito perversa, para quem não pode assistir a gente e não conhece Brasília. Recife, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, BH, a periferia e o centro estão ali, ó. Você vê a favela, você pode não sentir as dores da favela, você não pode sentir as dores da periferia, mas você vê o morro, Brasília, nós estamos estrategicamente posicionados fora do centro. Estratégico, porque não foi assim, lotou aqui e a gente não tinha como ocupar. Não, cara. Sabe por quê? Vou falar pro meu pai que ia botar a gente na Ceilândia, que é o Centro de Erradicação de Invasões, é porque dizia que nós não podíamos num projeto original. Né? E o Sudeste entrou por quê? E esse Noroeste aqui do lado entrou por quê? 1 milhão um apartamento que tem o mesmo metro quadrado de um apartamento de Ceilândia. O que justifica um apartamento custar 1 milhão num lugar e 150 mil no outro? É porque esse lugar aqui, eles tornaram para ele o privilégio. Então nós fomos excluídos. Então hoje Brasília reproduz o desenho da lógica da desigualdade, cara. A gente expulsou a classe trabalhadora do ter direito a morar perto do seu trabalho. Então hoje a gente fica 4 horas da vida no transporte público, cara. Nós, além de expulsar aquela galera que não pôde ficar perto do centro, agora a gente está expulsando é da cidade, do estado. Porque aí ficou caro morar em Brasília, então todo mundo migrando para Valparaíso, Lusiânia, Formosa. Não tem racionalidade uma cidade dessa, cara, onde o plano piloto, o Lago Sul, por exemplo, tem a mesma renda per capita do que a Noruega, cara. E a estrutural a mesma renda per capita do Congo, cara. Não estamos falando de um país, estamos falando de um estado que tem, sei lá, em minutos você atravessa o quadradinho, a estrutural, uma renda per capita de 500 conto. No plano piloto é de 27 mil. Percebe que essa cidade... Então ser da periferia é causar um estresse. Dizer mesmo, peraí, calma lá, tio. Calma lá. 5 reais na passagem para quem ganha 27 mil é nada. 5 reais na passagem para quem tem 500 conto é muito. Então ser da periferia é hackear o sistema, é dizer de onde a gente veio e mostrar também que agora a gente tem poder e valor, porque esses caras negaram acesso a gente há muitos anos. Max, lógico, a gente que é da militância, você da militância há um discurso bem profundo da questão da valorização do gênero, né, das questões raciais, principalmente a valorização da mulher, né, onde vai materializar isso na formação da sua equipe. Perfeito. Então, a formação da equipe ela vai se dar em conjunto. Né? Primeiro uma parte técnica fundamental. Eu quero saber assim, como é que você vai equacionar isso. O seu discurso, nosso, né, a nossa narrativa de que tem que valorizar a mulher... A ideia é que tem a paridade de 50%. Onde você vai... Você acha 50% muito? Não acho 50%. Na verdade, se você fizer 70-30, 60-40? Pode ser. Esse é um debate a se fazer. A gente coloca a questão da equidade, 50%, que é um marco que a gente já tira de zero. Né? Mas não é só a questão do gênero é um homem e mulher. A nossa ideia, por exemplo, é ter uma trans no gabinete, por exemplo. Sabe? É ter um portador de necessidade especial no nosso gabinete. Inclusive, o vídeo da nossa campanha sai com Libras. Dá acessibilidade a um processo de quem, inclusive, nem está nesse debate identitário que nós estamos falando aqui. O mais importante do gabinete não é discutir só a formação dele. Essa formação ela vai ser em conjunto, inclusive de quem está construindo agora. Nós podemos ter, por exemplo, um gabinete que como tem na Câmara Legislativa, tem gabinetes hoje na Câmara Legislativa
que é 70% formado por mulheres. Qual mulheres? Não é mulheres da agenda de luta. Nada contra, não é. O problema não é só esse, né? Mas muitas vezes mesmo tendo 70% do gabinete de mulher, o cara não tem um projeto de lei e de agenda que vocalize, por exemplo, o debate sobre a violência da mulher no Distrito Federal, que tem 4 vezes mais chance de sofrer um tipo de violência. Então, eu penso que o debate, inclusive, uma das nossas propostas é ampliar a rede de proteção social, né? Fomentando as casas feministas da cidade, ratificando e apoiando a plataforma feminista dessa cidade. Então esse é um dos nossos compromissos, né? Então isso aí com certeza está no nosso radar hoje, não só de debate, mas como de construção. A minha equipe hoje é formada por sua maioria de mulheres e a nossa coordenadora é mulher. Então nós temos de mulher a Tayene, nós temos, que é a coordenadora, aí tem Ana Flávia, nós temos Eloíne Gomes, nós temos a Ângela, que cuida da agenda, nós temos a Priscila, que está cuidando das redes sociais, né? E aí nós temos uns camaradas também envolvidos no rolê. Tem a própria Madu, Tans está aqui com a gente, está com a Evelyn Maciel também, que é uma dobrada nossa. Ou seja, nós temos no nosso radar essa ampliação, né? Você é a favor ou contra o aborto? Olha, essa não é a pergunta. Veja bem, Marcelo, eu sou pai de 2 meninas. Eu poderia chegar aqui para você e falar assim, eu sou contra o aborto. Mas eu não sou o Estado. O Estado não pode ser eu. É isso que está acontecendo hoje. As pessoas estão botando a sua visão de percepção em relação ao conjunto da população. Não é isso que pode ser feito. Eu sou a favor do aborto legal, primeiro, porque tem que ser feito esse debate. O debate é feito, assim como a questão das drogas, o debate é feito de forma errada. As mulheres nessa cidade, nesse país, não abortam porque ela acordou de manhã, vou dar uma abortada hoje. Não é um método contraceptivo não, cara. É porque ser mulher, engravidar, nesse país, bota ali um monte de condicionantes. Eu já vi jovens ser expulsos de casa. O macho já meteu o pé, já cometeu um aborto ali na primeira hora, sabe? As amigas todas estão falando assim, vixe, vai ferrar sua vida, você não vai dar conta da sua vida, né? E aí ela começa a sentir uma baita de uma pressão. Minha mãe um dia, você chegou pra mim chorando e falou assim, Max, eu quase abortei de você. Olhei pra minha mãe e falei assim, olha mãe, se você tivesse me abortado, eu não estaria aqui pra contar uma experiência pra ti. Como diz a minha amiga Thalita Victor, também que é da Tatu Fidel, talvez eu viria mais novinho, estaria mais novinho hoje e tal. Mas eu sei, minha mãe tinha 5, era 4 irmãos mais eu. Ia ser 5 crianças numa Ceilândia sem asfalto, sem água, uma tristeza, uma pobreza do caramba. Mas a minha mãe ia abortar porque toda a vizinhança dela falou que ela tinha que abortar. A mesma vizinhança hoje que diz que é contra o aborto. Entende? Quais as consequências disso? 1 milhão de casos de abortos e 250 mil mortes de mulheres. O Estado não tem que ficar induzindo ou não, e tem que acolher a decisão da mulher. Eu vou dizer uma coisa para você, sabe por que os países que legalizaram o aborto reduziram o aborto? Porque quando a mulher entra numa sala, antes de cometer o aborto, ela tem uma coisa chamada acolhida. Talvez naquela acolhida ela desista de abortar. Porque ela percebeu que tem um amparo, ela percebeu que tem uma percepção. Mas mesmo assim, se ela falar assim, eu quero, o Estado não pode prender essa mulher, que é o que está imposto agora, né? E fazer com que ela morra, porque ela vai tomar procedimentos ilegais em locais insalubres, com técnicas de todo tipo que você imaginar para cometer aquilo. E tem outro fator, Marcelo. O aborto, todas as pautas tensas desse país tem um fator econômico. Quem tem dinheiro, aborta e ninguém fala nada. Tem uma clínica maravilhosa, com qualidade, vai abortar, ninguém ficou sabendo. Os pobres não, cara. É talo de mamona. Já viu essa técnica? Eu sempre cresci na Ceilândia ouvindo a palavra Citotec, que é um remédio que parece que, sabe, tá transbordando na esquina. Então como é que um remédio que serve para ser abortivo tá tão de fácil acesso, as mulheres conhecem? E ninguém se preocupa, sabe, estão preocupados com isso? Não estou preocupado com isso não. Tem uma questão moral aí, Marcelo.
uma questão moral e religiosa. E não é esse o papel do Estado. O papel do Estado é ter ferramentas que amparem e acolham as mulheres, cara. E que a gente não possa perder mais vidas por isso. E aí eles falam assim, mas aí você está querendo abortar um menino, vai perder uma vida também. Nós fazendo um debate de 2 semanas. Aí tem debates científicos, religiosos, sabe? Que vai se arrastando. O mundo está avançando. O mundo está avançando. Irlanda já fez isso. A América Latina toda aqui. A Argentina tem um passo para trás agora. E é engraçado, né? Que a Argentina colocou, se não me engano, 6 milhões de pessoas na rua. Foi quantos milhões? 6 não. Quantos milhões de pessoas foram para a rua na Argentina? Eu sei que foi muita gente, cara. 2 milhões. A nossa equipe do pessoal estava lá. E 6 pessoas decidiram sobre milhões de mulheres. Você entende que isso não faz sentido? As mulheres estão pedindo direito ao corpo delas, cara. Nós, homens, não temos nem condição de pautar isso, cara. Né? Às vezes às vezes o pessoal fala, mas você tem vontade de ter outro filho? Eu tenho, mas a decisão não é minha, não. A decisão é junto com a minha esposa, meu camarada. O corpo é dela. Por exemplo, eu prefiro um parto humanizado. Minha esposa escolheu o parto cesáreo. Eu não posso chegar lá e falar assim, eu quero que você faça um parto humanizado. A decisão é dela. Ela. Como ela me disse, não é tu que está sentindo dor. Sabe, né? Tem todo um drama ali envolvido. Max, para finalizar, em poucas palavras, como é que você vê essa construção atualmente, esses novos rearranjos dos jovens no país? Essa nova formatação de jovens em que a militância está se fazendo por meio de coletivos, né, em que as lutas são acirradas, quando vai ao enfrentamento com a polícia, reivindicações, né, e o jovem de direita também, que também está nesse processo também de luta. Marcelo, eu vejo o seguinte, olhando para 98, que foi a época que eu comecei a militar no Grêmio Estudantil, nós vivimos um outro país, uma outra conjuntura, Fernando Henrique, país quebrado, situação pior do que está, sabe, né, quase pior como agora. Mas nós tínhamos umas coisas nas cidades que eram formidáveis. Você tinha comunidades eclesiais de base na igreja católica, você tinha grêmios estudantis pulsando, você tinha movimentos mais consolidados nas ruas. Infelizmente isso eu não tenho visto mais. O que eu tenho assistido é que as lutas identitárias começaram a ter voz e falar, não, calma aí, parou, mano. As mulheres começaram a falar, não, eu que vou decidir sobre o meu corpo, peraí, cara. Peraí, eu que vou decidir se eu quero abortar ou não, sabe? A negritude assumindo não só a luta antirracista, mas a sua identidade de expressão cultural, racial, sabe? Seus blacks, suas roupas, suas, sabe, ancestralidade, sua religiosidade, né? Sua espiritualidade, ou seja, aí eu vejo que tem um ganho. Nesse momento da história do Brasil, as agendas elas têm ficado muito assim. O que eu tenho assistido? Max, a galera da direita saiu do armário, né? Na verdade, essa galera nunca nem entrou. Sabe qual é a minha visão? Era assim, não, bacana, porra, a negrada vai entrar na universidade. Deixa aí, cota pra essa galera entrar. Pô, mas essa galera tá virando doutor, cara. Ou seja, essa galera vai lecionar pro meu filho no futuro. Não, pera aí, pô, aí já é demais. Vamos cortar aí as bolsas de iniciação científica, vamos cortar os PIBIC, né? Vamos fazer assim, vamos estrangular ali a vida acadêmica, porque, sabe, porque a situação precária dele não mudou, vamos aumentar o RU, vamos tirar o passe livre, vamos fazer o cara abandonar a escola. Sabe? A comunidade LGBT sempre teve na rua, sempre teve aí historicamente. Então a pessoa pode assumir sua orientação sexual, mas casar não. Pô, aí casar já é demais. Barra aqui, força aqui. Não, assumir sua transexualidade? Não, aí já é demais. Já tá botando... Então, seja, essa galera sempre nunca entrou no armário, sempre teve aí. Deixou a gente passar só uma brechinha da porta. E já estão fechando tudo. Então, essa galera que se diz de direita hoje, na verdade, é que assistiu uma agenda progressista, que tem debates, tem conciliação de classes que a gente não concorda. Tem um monte de coisa no jogo. Mas que não pode negar que teve um avanço considerável para o despertar da consciência. Então, por exemplo, eu conheço jovens que têm 18 anos hoje, que a universidade é pauta para ele. A universidade não era pauta para nós não, camarada.
Não tava nem no nosso radar de pô, fazer uma faculdade, não, de fazer alguma coisa e trabalhar, tio. Só que aí, essa geração não percebeu que essa agenda de direitos não foi uma conquista ainda. Porque cota não é uma política de Estado. Sabe? Essa agenda feminista ainda não é uma política de Estado. Isso, aí sim, vem o que você falou, aí sim é que começa a gente a botar em contradições esse Brasil que tá. Sabe? Começa a botar em contradições o leque dessas pessoas, inclusive hoje com o poder da internet, todo mundo se comunicando, vendo que nem tudo é tão verdade assim. Não dá mais pra você mentir pro camarada, não. As fake news tem bomba. Né? Bomba porque a galera não tem acesso à internet real. Tem acesso a uma plataforma chamada Facebook lá, só que ele não consegue clicar no link, porque ele vê a matéria, mas não clica no link. Se ele clicar no link, então ele só vê a matéria e acha que aquilo é verdade, né? Mas a gente também começou a produzir comunicação, a gente começou a ter domínio das máquinas, fazer os nossos próprios filmes. Então eu penso que toda aquela agenda de luta começou agora a ter mais visibilidade, mas nós temos um desafio aí. Nós precisamos voltar a formar quadros. Nós precisamos voltar a ter nossos núcleos de base, ter nossos polos concentrados. Né? É isso, é espalhar essa escola de cinema pelo território, é dar dinâmica à ação das pessoas de dominar a ferramenta da comunicação e falar a sua narrativa, ele mesmo falando por ele. Então, há uma juventude muito ativa no Brasil, há uma juventude muito plural no Brasil. Só que essa juventude, ela ainda foi condicionada a estar na sua zona de conforto. Né? Ou seja, até hoje, nós é que puxamos a parte por ser vanguarda ali, né? Então tem uma molecada nova chegando, né? Mas você vai na escola, não tem game estudantil, cara. Como é que a escola desmotivou a construção de games estudantis? Então, ou seja, essa juventude ela é potência. Um dia que ela acordar de real, sobretudo a periférica, nem pãozinho na padaria tem. Sabe? Vou parar hoje, irmão. Quero ver tu se virar e fazer teu pão aí. Dirige tu o baú, irmão. Não vai ninguém chegar, não. Vamos ficar aqui, vamos construir nosso plano real na cidade, fazer ela ser o centro. É um sonho, é uma utopia, mas é possível. A gente pode contar no dia da sua posse com um bonezaço? Vai ter posse pública. Vai ter posse pública, meu camarada. Com bonezaço e tudo. Bonezaço e tudo. Boné virou uma identidade, né? Boné virou uma identidade. Marcos, obrigadão, cara. Valeu. Firmeza. Nós.